O Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 e garantiu a 7ª final consecutiva de Campeonato Paulista. Maurício e Flaco Lopes marcaram os gols no clássico para o lado alviverde, numa partida marcada por várias polêmicas de arbitragem. Antes de entrar nos pormenores, nas decisões da equipe de arbitragem aqui na Arena Barueri, vou passar um pouco sobre o campo e bola, né? O Palmeiras que voltou a repetir a mesma escalação dos últimos jogos, teve John Arias no banco, Maurício como titular, e o Maurício, que era o principal nome, né? O principal cotado para dar a vaga ao colombiano entre os 11 iniciais, foi justamente o responsável por abrir o marcador. O Maurício, que inclusive já tinha marcado no primeiro encontro entre as equipes, na primeira fase do Campeonato Paulista, e voltou a anotar, balançar as redes pelo Palmeiras contra o São Paulo. O segundo gol do Palmeiras, por sua vez, ele acontece numa bela jogada ensaiada, né? Inclusive, o Andréas Pereira e o Piquerez comemoraram muito o gol marcado pelo Flaco Lopes. O Andréas tinha uma falta na intermediária ofensiva, acionou o Piquerez pela esquerda, que fez um cruzamento perfeito para o Flaco Lopes apenas matar dentro da área e conseguir desviar na saída do goleiro Rafael. Aí o Palmeiras já com vantagem, parecia que ia ter vida tranquila na segunda etapa, com bastante apoio vindo das arquibancadas, mas a equipe de arbitragem marcou um pênalti que podemos dizer que foi um pouco polêmico de Marlon Freitas. Calheri foi para a cobrança, marcou o gol e recolocou o São Paulo na partida. O próprio Abel Ferreira, durante a entrevista coletiva, disse que a vantagem que o Palmeiras tinha acumulado até o pênalti era justa, era boa, mas que a decisão da arbitragem recolocou o São Paulo na partida. Os minutos finais foram de bastante tensão no gramado do Allianz Parque, muita reclamação na área técnica, principalmente pelo lado do Palmeiras, mas com poucas chances efetivas de gol. Então foi muito mais um abafo do São Paulo na pressão, no coração, do que, digamos que na bola em si. O Palmeiras ainda teve tranquilidade nos minutos finais, conseguiu segurar o ritmo, né, fazer aquela famosa cera quando foi preciso, principalmente com o Carlos Miguel, e conseguiu matar praticamente os acréscimos da partida. E falando em Abel Ferreira, em coletiva de imprensa, um dos pontos que chamou bastante atenção foi ele reclamando, assim, eu acredito que até de forma sincera, sobre o tempo de preparação para a final do campeonato, para a decisão do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras, diferente do Novo Horizontino, vai ter um dia menos de preparação, porque jogou no domingo, enquanto a equipe do interior fez a sua partida contra o Corinthians no sábado. Então o Palmeiras vai ter segunda, terça, como joga em São Paulo, também vai evitar uma viagem, né, na quarta-feira, para ter a primeira partida contra o Novo Horizontino. A tendência é que essa partida aconteça na Arena Barueri. Como a gente tinha informado ainda na última semana, o Palmeiras tentou, junto com a Soccer Grass, uma força-tarefa para deixar o Allianz Parque à disposição. As chuvas atrapalharam um pouco o cronograma, mas como o Palmeiras precisa confirmar o local da partida em reunião na próxima segunda-feira, a tendência é que a final seja disputada aqui na Arena Barueri. Então o Palmeiras fazendo toda a sua campanha de Campeonato Paulista naquela que eles chamam de segunda casa. E agora passando um pouco pelo lado da Arena Barueri e do Allianz Parque, o Palmeiras que, apesar de não ter sua casa, ele está tendo bastante retorno da torcida, principalmente nesses últimos 2 jogos, né? A gente sabe da dificuldade de se locomover até a Arena Barueri, das dificuldades principalmente de transporte público que o torcedor enfrenta nessa região, mas nessa noite, exclusivamente nessa noite de domingo, recorde de público, quase 30 mil pessoas presentes nas arquibancadas da Arena Barueri e principalmente muito apoio. Eu acredito que a partida que eu estive presente na temporada, eu estive presente nos clássicos do Palmeiras e na maioria dos jogos desse Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, foi a partida com maior apoio vindo das arquibancadas, com maior quantidade de gritos, reclamações, anseios, elogios, enfim. Foi bastante intensa essa troca entre torcida do Palmeiras e jogadores. E agora falando também sobre o adversário do Palmeiras na decisão, o Palmeiras vai reencontrar o grande carrasco desse ano de 2026. Né? O Novo Horizontino venceu na primeira fase do Campeonato Paulista por 4-0 ao Palmeiras, jogando no seu estádio. Essa que foi a pior derrota
do Abel Ferreira desde que assumiu o comando do Palmeiras. Ele, na coletiva de imprensa, voltou a ressaltar as qualidades da equipe do interior, disse que vai ser uma final muito dura, mas que também o Palmeiras terá força máxima, né, diferente da última partida, para encarar o rival rumo ao título. E esse título que ele pode encerrar primeiro um jejum do Palmeiras, né, que passou em branco na última temporada, justamente o último título foi um Campeonato Paulista em 2024, e também pode alçar o técnico Abel Ferreira ao posto de maior vencedor da história do clube. Atualmente ele está empatado com o Oswaldo Brandão com 10 taças cada. Caso vença o Campeonato Paulista, encerra o jejum e se transforma no técnico mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente vai ter mais detalhes do mando de campo do Palmeiras, a confirmação junto à Federação Paulista na tarde dessa segunda-feira. Então, convido vocês a ficarem ligados no lance para saber mais detalhes dessa preparação do Palmeiras para a nova final, vamos dizer assim, né? Nova final do Palmeiras. Na última temporada foram 3 vices, volta a disputar um título e, de novo, volta a estar numa decisão de campeonato estadual. A Leila Pereira fez questão de ressaltar ao término da partida que desde que assumiu o comando do clube, o Palmeiras nunca não chegou na final, né? Sempre bateu finais, nem sempre conquistou os títulos, mas Palmeiras novamente na final, um início de ano muito forte, de um elenco que vem se encontrando. O Abel Ferreira aproveita para repetir essa escalação, o que é considerada hoje, acredito que pela grande maioria, o time ideal do Palmeiras. Então, vai ser difícil para o John Arias arrumar um lugarzinho nesses 11 iniciais. Vamos ver também como que Abel Ferreira vai tratar quando tiver Paulinho à disposição. O fato é que o Palmeiras ganha força, vê o elenco encorpar justamente no momento que luta pela primeira taça no ano.